Alô, som. Todo mundo consegue escutar bem? Lívia Del Mar. Lívia Del Mar tá falando de que lugar da América Latina? Fala, William. E aí, Marcos, tudo bem? Voltou, voltou. Tudo bem? Perfeito. Todo mundo consegue escutar a mim e a William, gente? Quem puder dar um feedback aí, agradecemos muito. Acho que sim. Bom, não, não tem sonido, não tem som. Bom, por enquanto temos gente aqui da Dinamarca, Venezuela e Brasil. Dinamarca, caramba. Gonzalo, acho que está no Chile, se não me engano. O pessoal ainda está chegando. Chegando o Agora, pessoal. feito. Bom, bem-vindos os que estão se juntando. A gente vai dar o pontapé daqui a alguns minutinhos para dar tempo dos retardatários não perderem nada, nenhuma análise, nenhuma história que o William Clavijo vá contar, porque seria uma pena as pessoas pegarem pela metade. Cuidado. William, antes do pessoal entrar, te fazer uma pergunta que eu provavelmente já te fiz alguma vez na vida, só que a gente vive num mundo hiperconectado com excesso de informação. Então eu talvez tenha esquecido a resposta da pergunta. Como é que você veio parar no Brasil? Então, primeiro que nada, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade de discutir um tema que, bom, de muito interesse para mim e para todas as pessoas que talvez decidiram entrar nesse live. Bom, meu nome é William Clavillo, sou venezuelano, moro aqui no Brasil desde 2014. Na verdade, eu vim, num primeiro momento, para aprender português. Aí, estando aqui no Rio, eu descobri a oportunidade de fazer um mestrado. Eu sempre quis fazer mestrado, então tinha me acabado de formar de cientista político lá na Venezuela e decidi aplicar para ter uma vaga para fazer mestrado aqui na UFRJ. Felizmente eu consegui e bom, o resto é história, né? Fiquei aqui, na verdade, em 2016, quando estava acabando o mestrado, a crise na Venezuela começou a ficar muito difícil. Eu tinha trabalhado com política lá e, Isso foi em que ano? curiosamente, todas as pessoas, 2016, e todas as pessoas com as quais eu trabalhei na minha cidade, eu fui assessor de campanha para o ex-prefeito da minha cidade. Ele, 2 meses depois de a gente ter ganhado a eleição, ele foi preso, né, em 2014. Eu já estava aqui no Brasil começando a fazer meu mestrado, basicamente por coisas do destino consegui escapar, né, dessa história que começou com ele. E o que aconteceu foi que todas as pessoas da sua equipe de trabalho ou foram presas ou acabaram tendo que se exiliar, né? Mas assim, eu não saí da Venezuela, não saí da Venezuela por perseguição, só que depois não consegui voltar por causa desses acontecimentos, né? E também porque a crise explodiu, né? E assim, a melhor forma de me ajudar e ajudar a minha família foi ficar aqui no Brasil
apliquei para o doutorado, naquele momento eu não tinha opção de solicitar residência, isso também foi outra história, né? E, bom, eu encontrei um caminho no mundo acadêmico, né, para conseguir o sustento e fazer uma coisa que me apaixonasse, né, que é o conhecimento, estudar, analisar temas de desenvolvimento. E aí, aqui estou, acabando o doutorado há 2 semanas atrás. Rebobinando um pouco, de qual cidade da Venezuela você é? Hum. Então, eu sou de uma cidade no interior chamada São Cristóbal. Ela ficou muito famosa em 2017 porque foi, talvez, a cidade onde os protestos foram mais fortes, né, contra o Maduro. É uma cidade de tradição opositora, oposicionista, não sendo a mesma coisa no resto do estado, né, mas é uma cidade onde a oposição venezuelana normalmente tem muita força, né? E o pessoal é muito ativo, né? Assim, a gente ficou muito famoso por causa disso, né? Pela disposição a protestar, a se organizar, enfim, a reclamar, né? Por direitos durante esses últimos anos de governos chavistas, né? E como é que foi esse processo de prisão do prefeito de São Cristóbal? Por que que ele foi preso? Como é que foi a prisão? Foi um julgamento? Uma prisão preventiva? Foi o quê? Não, na verdade, o nome dele é Daniel Ceballos. Daniel começou sendo um líder estudantil dessa juventude que em 2017 se organizou. Se organizaram para lutar contra a tentativa do Chávez, que naquele momento estava vivo, de fazer uma reforma constitucional. E nesse momento o movimento estudantil foi quem ganhou muita força, né? Os partidos políticos estavam muito debilitados, né? Por anos de talvez decisões erráticas e também por crise de legitimidade e de crença. E o movimento estudantil foi quem permitiu construir nova confiança na posição venezuelana, né? Inclusive naquela época eles figuravam nas pesquisas de opinião como aquele grupo que gerava muita confiança e expectativas positivas para a população. E aí o Daniel Ceballos era parte dessa juventude, né, que eram líderes estudantis das universidades públicas do país. Ele era presidente do Centro de Estudantes da Universidade Nacional Experimental do Táchira, o estado de onde moro. Depois de que enfim, o Chávez perde, né, a reforma constitucional, Daniel fica muito famoso na opinião pública do estado, né, e ele decide se lançar para deputado regional, né, deputado estadual, né, a mesma coisa que a Alerj aqui, né, no estado do Rio. E aí ele começa a fazer sua carreira política, né, já como um político mais maturo. E em 2013 ele decide aspirar à prefeitura da cidade de São Cristóbal, né, como um foco oposicionista no país, né. Ele vence a primária e ele faz uma campanha onde arrasa na eleição, né. E bom, só que em 2014, em 2013 Chávez já tinha sido morto, tinha acontecido aquela eleição muito contestada pela oposição, né? Porque de fato foi uma das eleições onde a oposição apresentou provas de fraude, né? E que Maduro em 2013. Aí o Maduro se comprometeu perante aquela missão da UNASUR, que foi liderada por Ernesto Samper, né, de estabelecer um diálogo para poder revisar o processo eleitoral, que nunca aconteceu, né? Na verdade, acho que esse foi um dos grandes fracassos da UNASUR, né? Não poder gerir de forma efetiva e imparcial a eleição presidencial de 2013. E a partir de 2014, os indicadores socioeconômicos começam a experimentar um deterioro mais acelerado, e isso deu lugar a uma onda de protestos liderada pelo partido político Voluntad Popular, do qual era parte Daniel Ceballos e do qual eu sou parte, né? E que acabou com Leopoldo López, o principal líder desse partido, na prisão, e Daniel Ceballos também foi preso de forma arbitrária, né? Porque não se apresentou ordem de captura, ele foi filmado sendo pego num hotel em Caracas onde estava hospedado e sendo levado sem ordem de apreensão nem nada disso, né? Infelizmente Daniel passou mais de 3 anos na cadeia, né? Isso obrigou toda a sua equipe também a se exiliar. O vereador que também é do nosso partido, José Vicente García, ele se viu obrigado também a abandonar o país, e quando voltou foi preso também por quase 2 anos, né?
Então foi uma situação bastante difícil para todos, porque na verdade, inclusive a Comissão Interamericana intercedió, né, também sobre esse caso, porque de fato não encontraram pruebas fehacientes de los delitos que fue acusado, ¿no? Fue acusado de instigación para delinquir, destrucción del patrimonio público, fue acusado de la suposta da morte de varias personas por quemaduras, en fin, una onda de protesto que comenzó siendo con claros sinais de respeto, ¿no? No, en ningún momento foi feito um chamamento a queimar tal ou qual prédio público, né? Acabou gerando a prisão dessas pessoas, né? Daniel hoje se encontra, não é totalmente livre, né? Mas ele saiu da cadeia, só que ele não pode sair do país, não pode se apresentar perante meios de comunicação, ele não pode aparecer em atos públicos. Basicamente, ele ficou isolado da opinião pública porque estava sob ameaça de voltar a caer na cadeia, né? E estando na cadeia, ele ficou na prisão militar de Ramo Verde por todo esse tempo e foi objeto de torturas. Aconteceram muitas coisas muito ruins com ele, né? Que foram delitos de lesa humanidade. E de fato, Patrícia, sua esposa, ela foi uma das pessoas que recebeu o prêmio Sájarov, né? Que é um prêmio dedicado pela União Europeia a defensores de direitos humanos, lutadores de direitos humanos. Ela foi uma das pessoas que foi lá na Europa a receber esse prêmio. William, só para contextualizar para o pessoal que está se unindo, se somando a essa live, o William Clavijo, venezuelano, mora no Brasil já desde 2014 e eu comecei perguntando como ele tinha vindo parar no Brasil e ele contextualizou que ele trabalhou para um candidato a prefeito da cidade de São Cristóbal. São Cristóbal é a capital do Táchira, correto? Do estado do Táchira. Isso, capital do estado do Táchira. Devido a uma prisão ilegal, muitas das pessoas que trabalhavam para esse jovem político, que era um líder estudantil, abandonaram a Venezuela. Antes da gente entrar na Venezuela, coronavírus, que é o tema dessa live, só para o pessoal ir te conhecendo um pouco mais também, William, conta a tua idade e conta um pouco, eu vou chamar de o tópico da seguinte maneira: Chávez e eu. Como é que você viveu durante os governos de Hugo Chávez? Como é que foi para você? Como é que era a sua relação com aquele governo? Você gostava, não gostava? Como eram as instituições do país? Como é que foi esse caminho até você chegar a trabalhar com esse jovem político promissor que acabou preso depois, me parece que já sob Nicolás Maduro, correto? Sim. Bom, na verdade, eu cresci quando Chávez venceu a eleição de 1998, eu tinha 8 anos, né? Eu tinha 30 anos, nasci no ano de 1990, e eu cresci, basicamente, eu adquiri consciência já estando sob o governo do Hugo Chávez, né? Basicamente, o que a gente pode entender foi que, o que eu podia perceber naquela época foi que o governo do Hugo Chávez chegou ao poder, né, de forma institucional, porque foi o canal institucional que permitiu ele chegar, apesar de ele ter tentado, né, um golpe de Estado em 1992, né? Então, aí a gente vai nessa questão da bota militar, né? Ele se apresenta na opinião pública como parte dessa juventude de militares que tenta poder pela força, né? E fica muito no imaginário da população venezuelana, né? De que a solução para nossos problemas tem a ver com um líder forte, né? Uma liderança forte, e que tem a ver com a instituição militar, né? E aí ele construiu todo esse relato, né? Dessa história épica, né? Da toma do poder. E Chávez chega em 98, né, quando ele descobre que tinha reais possibilidades depois do fracasso do golpe, e começa um processo de alimentação desse grande relato revolucionário, né, que também serviu para se legitimar e para debilitar as instituições, né? Na verdade, Chávez chega ao poder, né, de um processo onde o sistema político venezuelano enfrenta uma crise de legitimidade, né? Porque o sistema de partidos, né, a democracia civil, a democracia de partidos, como a gente conhece, popularmente a Quarta República, né, foi o único período da história da Venezuela onde
onde o poder militar esteja submetido ao poder civil, né? É decir, foi possível criar um sistema democrático, né? Com instituições representativas que foram legítimas, que teve todas as forças políticas tiveram representação, né? Inclusive a esquerda e a extrema esquerda depois de que abandonam a via da força, né? Quando na década de 60, né? No governo de Rafael Caldera, né? Eles negociam a desmovilização das guerrilhas que foram apoiadas pelo regime dos Castro na Cuba, e todo mundo fazia parte desse sistema democrático, né? Que realmente era representativo e era muito legítimo, com altíssimos níveis de participação, né? A partir de 80 que começa a se debilitar. Quarta República foi um período, né, na história venezuelana onde houve, enfim, acho que era dominado por dos políticos, né, a Ação Democrática, se não me engano, e a Ação Democrática. E, enfim, a Quarta República acho que começa nos anos 50, 60, termina com a ascensão de Hugo Chávez, correto? Colocando em uma frase. Basicamente como termina com quando eles conseguem fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, né, e conseguem sancionar uma nova Constituição, a Constituição de 99, que é a vigente atualmente. Se dá como por terminado esse período da história, né, que é muito estigmatizado pelo chavismo, né, com um período escuro, né, que não foi tão escuro na verdade foi o único período onde o poder civil, né, esteve por encima da instituição militar, né? E Chávez empreende um processo de reversão, né? De debilitamento das instituições democráticas. Quando acontece a greve petroleira, né? Que tira ele do poder por 2, 3 dias, ele volta e ele começa um processo de depuração, né? Da instituição militar. Ele se dá conta que ele precisa garantir, né, a fidelidade à instituição militar, começa a politizar essa instituição, começa também a afetar os demais poderes públicos, né? Quer dizer, a seleção do ministro do STF, que na verdade na Venezuela se chama Tribunal Supremo de Justiça, essa indicação era por lealdade, né? Não me importa se ele tem as competências ou não, na verdade ele nem tinha, né? Mas é uma questão de lealdade. Tinha que ser um ministro terrivelmente chavista para ser indicado à Corte Suprema. Sim, sim. Ele começa esse processo, né? A oposição muito debilitada depois de que Chávez voltou ao poder em 2003, né? Que muitas pessoas coincidem que foi uma tentativa de golpe, né? Em 2005 eles tentam boicotar a eleição parlamentar e a partir de aí o chavismo começou a exercer o controle institucional do Estado, né? Todo o controle institucional domina os 5 poderes públicos estabelecidos na Constituição e começa a governar sem nenhum tipo de controle, né? Isso é uma coisa que não é muito considerada na hora de fazer análise, né? Porque na verdade sim, o chavismo chegou pela via democrática, o chavismo conseguiu ser maioria, fazendo um uso e abuso, né, dos recursos do Estado e da manipulação das instituições, mas conseguia se legitimar eleitoralmente, né, financiando suas campanhas com recursos do Estado, da indústria petrolífera, né, a grande PDVSA, que herdou da Quarta República, uma PDVSA produzindo 3 milhões de barris e que agora produz menos de 700, né? Enfim, e aí ele utiliza todos esses recursos para financiar seu projeto pessoal, né, financiar, também fazer um culto da sua personalidade, né, e obviamente vencer a eleição. Era muito difícil também você vencer uma eleição com recursos, assim, competindo contra um cara que tinha recursos quase ilimitados, né? E nesse processo a gente pode coincidir com todos aqueles acadêmicos que tendem a caracterizar o Chávez como um autoritarismo competitivo, né? Ele vai cerceando direitos e liberdades, mas ele se legitima pela via eleitoral, né? Até que ele morre em 2013. Autoritarismo competitivo é a mesma coisa que um time de futebol entrar com 11 e outro entrar com 8. Sendo que um time é o Flamengo e é o Botafogo, né? 8 pernas de pau contra 11 bons jogadores, né? É difícil competir em pé de igualdade. William, antes da gente aprofundar na história da Venezuela, eu acho que isso vai ser mais interessante para o futuro, a gente conversar um pouco como foi o processo que o Chávez foi terminando com a ordem vigente, né, com a ordem anterior, com a Quarta República, né? Mas vamos para o headline, vamos para a manchete da live, que é Coronavírus na Venezuela. Como se está vivendo
a Covid-19 na Venezuela. Algumas pessoas me falaram, caramba, Marco, parece que a Venezuela está indo super bem, mas ao mesmo tempo ninguém confia nos números do governo do Nicolás Maduro. William, a Venezuela está indo bem? A gente deve confiar nos números do Maduro? Ou há uma subnotificação em massa? Ou há uma manipulação por parte do governo? Antes de passar a palavra, eu lembro que me chamou muita atenção na primeira semana uma foto de algum correspondente estrangeiro de uma pessoa que não tinha, enfim, tinha máscara, colocou um saco plástico na cabeça, as pessoas têm um saco plástico na cabeça. Bom, não que o Brasil esteja indo lá essas coisas, né? Mas como está sendo na Venezuela? Então, Marco, na verdade, para ninguém é um segredo, né, que a Venezuela vem sofrendo, né, o que as Nações Unidas declarou como uma emergência humanitária complexa, né. Em termos do sistema de saúde, a chegada do coronavírus não chegou, assim, chegou no pior momento possível, ¿no? Estamos falando de que Venezuela perdió as capacidades materiais e sanitárias para poder atender da melhor forma a chegada dessa pandemia, né? Só para te dar um indicador, em 2018, uma das organizações da sociedade civil mais respeitadas no setor de saúde, chamada a Coalición por el Derecho a la Vida, CODEVIDA, apresentou nas Nações Unidas, lá em Ginebra, um informe onde falava que entre 2012 e 2017, Venezuela perdeu 60% da capacidade de atendimento que tinha em 2011. ¿né? 60%, eso es un informe de 2018 apuntando dados de 2017, né? Quer dizer, o pessoal de saúde fugiu do país, né? Fugiu para Chile, fugiu para o Brasil, fugiu para outros lugares onde conseguia revalidar o diploma e conseguia ter uma vida mais digna, né? Bom, outros indicadores, né? Na verdade, que se pode falar em termos da confiabilidade, da veracidade dos dados apresentados pelo regime Nicolás Maduro? Em primeiro lugar, como te falei, o coronavírus chega com um estado, né, um estado sem capacidades materiais e sanitárias para atender a crise, né? E o grande problema da questão é que a cobertura diagnóstica é muito reduzida, né? Estamos falando de que segundo um estudo da Academia de Ciências da Venezuela, ciencias matemáticas, físicas y naturales, estaban hablando de que o número de testes, ¿no? de PCR, que es el teste de mayor confiabilidad, por cada 100.000 habitantes no era superior a 22 testes, ¿no? Cuando en Colombia es mayor de 100, cuando en Perú es mayor de 180, cuando en Ecuador ainda maior, né? Então, basicamente, o que eles estavam dizendo é que a capacidade de cobertura diagnóstica é muito reduzida, por isso não dava para confiar nos dados apresentados pelo regime, né? Outra questão é que o regime, né, negou por 5 anos, né, a existência dessa crise humanitária complexa, né, que as organizações da sociedade civil fizeram um trabalho enorme indo apresentar dados, né, até que, por fim, o alto comissionado de Nações Unidas no ano passado conseguiu entrar na Venezuela, testemunhar o que estava acontecendo, né, a FAO também, a Food and Agriculture Organization, conseguiu testemunhar o que estava acontecendo. Então, claramente, existe uma desconfiança na capacidade, nos dados apresentados, né? A Assembleia Nacional também tem feito um esforço, né, por mostrar alguns dados sobre a capacidade de resposta do sistema sanitário venezuelano, né? E são dados sumamente assustadores, né? Por exemplo, o número de leitos que hoje a Venezuela possui é algo assim, alrededor de 15.000 leitos, né? Quando, segundo estimações dos especialistas, deveria ser de pelo menos 100.000, né? Considerando a população de 30 milhões de habitantes, né? O número de respiradores artificiais, de unidades, de leitos com unidades de respiração mecânica, é pouco mais de 80 no setor público e de 126 no setor privado. Estamos falando de pouco mais de 200, né, para atender uma população de 30 milhões de habitantes em caso de que a pandemia pudesse se espalhar, né, pelo país. Uma coisa altamente preocupante, né? A Venezuela, agora, a Venezuela inteira tem 15.000 leitos e deveria ter 100.000. É isso? Mais ou menos essas são as estimações da Comissão Presidencial de Especialistas em Saúde. Essa comissão é do próprio governo, digo, não é da oposição, da sociedade civil? Não,
Não, é uma comissão estabelecida pela Assembleia Nacional. Com essa disparidade entre oferta e demanda, entre, na verdade, oferta ideal e oferta real de camas de UTI, você vê na Venezuela cenas que já estão se produzindo no Brasil, como, por exemplo, em Manaus, onde você tem pessoas morrendo em casa, ou Fortaleza e Rio de Janeiro, que você já tem fila de espera para UTI. O sistema de saúde venezuelano já está colapsado pelo Covid? Não, então, aí eu preciso fazer abordar outra questão, né? Apesar de toda dessa precariedade, né, que está apresentando o sistema de saúde venezuelano, até comentar a escassez de insumos básicos para o atendimento, a escassez de eletricidade e água que apresenta o sistema hospitalar, que afeta o país inteiro, né, e afeta claramente o sistema hospitalar, né? O coronavírus não tem penetrado com a mesma velocidade o territorio venezolano, ¿no? Entre otras cosas porque es un país que está en crisis, ¿no? Los sistemas de transporte, los sistemas de logística están colapsados, paralizados por la falta de combustible, ¿no? Una cosa paradoxal, ¿no? Un país que era potencia en capacidad de refino, una región, ¿no? Tiene una capacidad de refino de casi 2 millones de barriles, hoy no tiene capacidad de refino para fornecer o combustible necesario para movimentar o país, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? O Maduro también utilizó, ¿no?, el tema de la pandemia para aplicar más medidas de control, ¿no?, decretos de emergencia que hoy fueron extendidos por más de 30 días. Toda la población ficó en sus casas, ¿no? Y eso también tiene bloqueado efectivamente la capacidad de espalhamento, ¿no?, de expansión do vírus na Venezuela, né? Segundo essas estimações da Academia de Ciências, no cenário menos conservador para junho, que deveria ser o pico do número de casos, a Venezuela poderia chegar a algo assim como 4.000 casos confirmados, né? Que é um número que também não é tão alarmante, né? Mas o que acontece é que também Venezuela não tem capacidade de atendimento, né? De resposta de esse número de casos, né? Entre outras coisas, porque não tem insumos, não tem, né? E, bom, numa decisão muito infeliz, né? O Diosdado Cabello, que é o presidente dessa ilegalmente constituída Assembleia Nacional Constituinte, ameaçou na quarta passada esse pessoal da academia por haver divulgado, né? Esse estudo onde fazia uma projeção de entre 1.000 e 4.000 casos para junho, né? Só para contextualizar, bom, gente, quem tiver pergunta vai mandando por aqui. Eu já anotei a pergunta sobre a malfadada tentativa de invasão dos mercenários, que é uma piada, mas eu vou deixar para o William falar. Mas ainda no tema do coronavírus, queria saber como o ditador Nicolás Maduro tem se comportado. Bom, meus amigos de esquerda não vão gostar que eu chamei de ditador. Sobre Diosdado Cabello, é bom contextualizar para o público brasileiro que talvez não o conheça, é um dos homens mais fortes do regime, salvo equívoco da minha parte, já era uma das figuras mais fortes da Venezuela na época de Hugo Chávez. Quem tiver curiosidade ou quiser aprender espanhol, há muitos vídeos de Diosdado Cabello no YouTube. Ele tem mania de fazer conferências na TV, né, ficar horas falando, né? Acho que ele tem um programa na TV pública, inclusive, né? Ele ameaça quartas, é bem caricato. Queria te perguntar sobre como foi o comportamento do chefe de Estado, como foi o comportamento de Nicolás Maduro. Hoje saiu num veículo aqui do Brasil o antagonista de que Nicolás Maduro entrou na turma da cloroquina, está sugerindo cloroquina. Como é que tem sido Maduro em relação ao coronavírus? Não, o balanço, né, que os especialistas estão fazendo ao redor do comportamento do regime nesse último momento é que claramente eles estão utilizando, né, a pandemia, as medidas de segurança para aumentar a repressão, aumentar o controle, porque o grande problema é que a pandemia ela chega num momento onde a Venezuela está, assim, a economia sempre pode cair ainda mais, né, não tem fundo, né, só que a Venezuela hoje está, assim, a pandemia chega num momento onde o deterioro dos indicadores econômicos aumenta ainda mais, né? O interior do país sofrendo ainda mais as consequências, é decir, a falta de combustíveis, tem regiões do país onde somente tem 2 ou 4 horas de eletricidade por dia. Então, isso tem afetado fortemente a atividade econômica, né? E como consequência, né, em decorrência disso, o aumento das protestas sociais, né? Então,
claramente o regime, né, está utilizando o tema da pandemia para aumentar o controle social, né, um controle que já exerce, que ele desenvolveu um aparelho de controle muito bem articulado, né, coisas muito alarmantes, né, muito alarmantes que inclusive a alta comisionada Michelle Bachelet, que não é precisamente um ator político de direita na América Latina, ficou muito assombrada, né, com coisas como o Plano Zamora, né, não sei o quê? A Bachelet é membro do Partido Socialista do Chile. Sim, sim, y ela nas leituras dos informes do ano passado, que tive a oportunidade de acompanhar muito perto, né? Tive a oportunidade de estar lá na Suíça para acompanhar a leitura desses informes. Ela ficou muito impressionada, né, com as medidas de repressão e de controle social, né? Só por te falar um caso que é extremamente assombroso, né, assustador, é o Plano Zamora, né, que é um plano de articulação das forças de segurança oficiais do Estado, né, a Guardia Nacional e a Polícia Nacional Bolivariana, que é controlada pelo Poder Central, né, de articulação com as milícias e os coletivos, né. Os coletivos são uma série de células paramilitares que controlam espaços determinados da população, né? E os estudos do alto comissionado, dos quadros técnicos do alto comissionado, identificaram provas de articulação, né, entre as forças de segurança e esses grupos informais, né, que não estão na Constituição, não fazem parte de componentes da Força Armada Nacional, né? E o mais alarmante é que o governo apresentou documentos do Plano Zamora incluindo esse grupo, né? Então, é uma coisa muito preocupante, né? Que talvez a população, as pessoas fora do Brasil, da Venezuela não conhecem, né? Realmente existem mecanismos de dominação muito bem articulados, muito bem pensados e efetivos, né? Mas existe um plano governamental, então, que inclui milícias, né, que são os coletivos, né, na Venezuela, milícias, paramilitares. Tem as milícias e tem os coletivos, né? Como se fosse como se fosse parte do aparato repressivo do Estado. Mas o governo, o Estado venezuelano reconhece esse plano? Reconhece o Plano Zamora, você pode encontrar ele, pode encontrar dados, documentação, é uma coisa bem assombrosa, né? Quer dizer, o Estado nessa questão de impulsionar o socialismo, o Chávez entendeu muito bem, né, que para ele se manter no poder ele precisava assim, é um projeto político que não tinha fim, né? Um projeto político que não reconhece alternabilidade. E ficou muito mais claro, né, a partir de 2013, né, quando o chavismo deixa de ser maioria, em 2015 acabam por destruir completamente os canais institucionais, né? Então começa a fazer uso, né, uso mais recorrente desses mecanismos de dominação, né? Tem áreas de Caracas ou de outras partes do país onde esses grupos paramilitares eles dominam, né? A polícia nem entra, não entra aí. A polícia, que também é nacional, que também é sob controle do governo, não entra aí, né? E, bom, tem outras coisas que são ainda preocupantes, né? Assim, a presença, né, do ELN, por exemplo, da dissidência da FARC que abandonou o acordo de paz, eles estão na Venezuela. Existem provas disso. É dizer, é uma coisa bem complicada. Maduro saiu em depoimento perante as mídias de comunicação, né? Convidando, acho que foi durante o Foro de São Paulo, ele sai, né, convidando a Santis, né, aquele guerrilheiro que abandonou o acordo de paz, e, sabe, uma coisa que, assim, eu acho que aí chega talvez outra coisa que não tem a ver tanto com a pergunta original, né, mas eu acho que a partir de 2015, o chavismo entendeu que já não era maioria, né, e que esse cuidado, né, esse cuidado por manifestar um respeito pelas instituições, né, para se legitimar internacionalmente, eles perderam esse cuidado, né, essa questão de mostrar para o mundo que eles tinham um respeito pela institucionalidade, né, e a partir daí começaram a surgir um conjunto de manifestações totalmente alarmantes, né, e que tiveram um impacto sobre a população, né, é decir, violação de direitos humanos, direitos de lesa humanidade, que não tem somente não tem a ver somente com os setores políticos, né, dos partidos da oposição, também a população em geral tem padecido os efeitos dessas ações de controle social, né, que somente um indicador que assim estava se tocando ano passado eram mais de 10.000 detenções arbitrárias entre 2014 e 2018, né? Muitas pessoas foram vítimas, né, de ações do governo, do regime do Maduro, né? Então, enfim, só para... Acho que me perdi um pouco nessa questão.
Qual foi o número de prisões arbitrárias que você mencionou e qual É período? um número superior a 10.000 detenções entre 2014 e 2018, ¿no? 18. O sea, es decir, houve uma questão, uma determinação de, enfim, a gente exerce o poder institucional, o poder fático aqui, né? E a partir de 2015, quando eles perdem o controle da Assembleia Nacional, porque a oposição arrasou nessa eleição, ganhou a maioria qualificada de 112 diputados, eles colocaram travas, né? Basicamente deixaram o parlamento sem poder, sem acatar as suas decisões, né? Decidiram não acatar as decisões, se valendo do controle que exerciam sobre os demais poderes públicos e começam a utilizar o poder repressivo, né? Basicamente hoje o que sustenta Maduro é a Força Armada, né, e o apoio internacional que recebe de grandes potências como a Rússia, a China, o Irão, que também é uma potência global, né, mas é uma potência regional no Oriente Médio. E a Cuba, né, assim, Cuba é um estado muito pequeno, né, mas ele tem um papel muito importante, é uma peça-chave para esse processo complexo, né, de alcançar uma transição pacífica e uma transição política na Venezuela, né, que permita voltar à institucionalidade democrática. Antes da gente entrar em segurança e relações internacionais, quero te perguntar de mercenário, quero te perguntar de China, de Rússia, de Trump. Mas para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, o Rafael perguntou lá atrás, você mencionou que a Venezuela sofreu com êxodo de médicos, né? Na última década, muitos médicos se foram da Venezuela. Queria te ouvir rapidinho sobre isso. Qual é o perfil social do médico venezuelano? Isso é igual no Brasil. O Brasil, médico, grosso modo, é branco e é do 10% mais rico da população, né? A moça que ganhou o BBB, ela é uma exceção à regra, né? Porque é um país com uma desigualdade de renda absolutamente surreal. Como é na Venezuela? Eu assim, não tenho dados, né, sobre isso, na verdade, não esperava uma pergunta sobre isso, mas sim, efetivamente, ser médico é uma carreira de elite, né, é decir, uma carreira que te dá certo status, né, como ser um advogado, né, médico é uma carreira que te dá certo status, e claramente, mas, bom, também a educação, as carreiras a carreira de medicina somente administrada por universidades públicas, né? Claramente se dá essa questão de, bom, o sistema público e privado tem diferenças em termos de qualidade, né? Então, provavelmente, as pessoas que vêm do ensino privado, eles têm mais possibilidades ou têm uma formação muito melhor para passar no processo, né? Então, sim, talvez a gente poderia coincidir nessa questão, né? De uma carreira elite, de uma carreira que te dá um certo status, né? Então, elite não gostaria de utilizar, né? Porque tem pessoas, conheço pessoas de diferentes estratos sociais que estudam medicina e que conheci ao longo da minha vida e não precisamente são pessoas de muito dinheiro, né? Mas, de fato, tem pessoas de muito dinheiro que estudaram medicina, né? E também importa destacar que na Venezuela a maioria da população, né? Da população em termos raciais não tem tanta diversidade, o número de brancos não é tão alto quanto aqui, né? É decir, não sei, exatamente não sei se é uma comparação, é decir, a cor da pele não é a mesma questão do que no Brasil, que na Colômbia, né? Venezuela é um país muito mais misogênio nesse sentido, né? Bom, respondida a indagação do Rafa, o Fernando Omenha, lá dos Estados Unidos, de Daniel Edler, de Botafogo, Rio de Janeiro, querem saber sobre a Baía dos Porcos venezuelana, né? Ou seja, é uma clara alusão à tentativa mais do que mal sucedida de invasão da Venezuela. Queria te ouvir sobre isso, mas basicamente foi meia dúzia de mercenários de uma empresa da Flórida que queriam confrontar umas forças armadas de 340 mil homens. Queria te ouvir quem é que financiou isso, se isso está ligado a Guaidó, a oposição venezuelana, se a oposição venezuelana ou se as oposições venezuelanas, porque me imagino que sejam heterogêneas, têm ligações com o Partido Democrata, com o Partido Republicano, e também essa pergunta que o Fernando fez, o governo americano quer fazer com que a FANB, que é a Guarda Bolivariana, né, tenho entendido, como organização terrorista, né? E o que isso pode impactar? Tá, vou tentar responder
as coisas pouco a pouco, né? Primeiro, contextualizar, né? É dizer, em 2014, como eu já tinha dito, né, se fecha definitivamente os canais institucionais para dirimir as diferenças políticas no país, né? Como eu já mencionei, é uma opinião que posso até corroborar com evidência, né? O chavismo entende que já não é maioria, né? E começa a fechar a oportunidade de que tenha lugar uma alternativa política ao projeto dele, né? Eles não se pensaram para viver em democracia com alternabilidade, né? Então, bom, nesse sentido, né, era de esperar que uma manifestação, um acontecimento como esse, que foi extremamente precário, tivesse lugar, né? Porque, efetivamente, o governo interino, né, do Juan Guaidó, junto com os deputados da Assembleia Nacional, eles, desde o ano passado, né, estão tentando negociar né, uma saída pacífica, constitucional, que permita uma transição política, né? E essa proposta que se negociou em Barbados, de um governo de unidade nacional, um governo de emergência, que nem ele fosse parte, nem o Maduro fosse parte, né? É importante destacar isso, que na verdade fosse um governo entre chavistas e opositores, né? Inclusive importa destacar questões como que no plano que os Estados Unidos refrendou e ofereceu em março passado, contempla que os governadores tenham participação nesse governo de emergência, né? Os deputados e governadores e a sociedade civil tenham representação nesse governo de emergência e, na verdade, assim, a maioria dos governadores da oposição hoje são de uma posição muito moderada, uma posição muito mais propícia a negociar e a manter relações com o chavismo, né? A maioria são governadores de Acção Democrática e a maioria dos governadores do país são chavistas, né? Então, importa destacar essa questão, né? É dizer, a responsabilidade de um evento desse evidentemente es do regime Nicolás Maduro, né? Es decir, a negativa, né, dele aceitar uma transição negociada, porque desde o ponto de vista deles, eles acham que têm capacidade de resistir, né? Eles têm capacidade de conseguir resistir o ano passado, né? E eles acham que têm capacidade de resistir e acho que se mantêm muito unificados em torno a isso, né? Nessa questão, claramente, actores internacionais têm tudo a ver, né? A segurança do Maduro não é precisamente funcionários da Força Armada Nacional Bolivariana, como você menciona, né? São mercenários russos, Tarek El Assami, que é outro grande barão do chavismo, né? Que é outro grande líder importante. A Força de Segurança também são de grupos árabes ligados a Hezbollah, né? Então, o que você pode observar, assim, o ponto de partida... Hezbollah tem presença comprovada do conflito na Venezuela? Bom, tem acusações e tem provas dos vínculos entre esse senhor Tarek El Aissami e grupos de Hezbollah que se encontrariam na Venezuela, aliás, produzindo alguns minerais, né? Alguns minerais no estado de Bolívar e Amazonas. Uma coisa bem impressionante, né? Mesmo que, bom, Hezbollah também tem presença aqui nessa tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, se não me equivoco, né? Bom, mas então, voltando à pergunta, bom, é importante destacar isso, né? E queria ouvir também sobre a presença da China, né? Porque a Rússia faz a guarda pretoriana do Maduro, é uma empresa de segurança privada russa. Sim. Cuba tem uma atividade de inteligência, dificilmente alguém vai negar, bastante importante, né? Que eu acho que, inclusive, é estrutural para o regime. E a China nisso tudo? A China tem un respaldo, ¿eh? Por lo menos en términos de relaciones internacionales, tiene un respaldo importantísimo para el régimen de Maduro en los grandes foros multilaterales, ¿no? Y ahora, bueno, a China tiene intereses más económicos, ¿no? No arco minero, ella tiene algunos proyectos petroleros, ¿no? China hoy es un único mercado, así, un dos pocos mercados que puede procesar grandes cantidades de petróleo venezolano, porque los cortes venezolanos son muy pesados, ¿no? La capacidad de producción venezolana de crudos de petróleo leve cayó mucho, ¿no? Entonces eso también llevó que a Venezuela o a PDVSA tuviese que importar petróleo leve para misturar con los óleos pesados de la faixa petrolífera de Orinoco y exportar, ¿no? Entonces, así, o interés de China es un interés más económico, ¿no? En un primer momento, claro que pueden tener otras teses surgindo por detrás, mas o que se observa é isso, né? Um interesse mais econômico. De fato, a China recentemente houve anúncios desde janeiro, né? Que a China começou a entrar também no processo de reparo
das refinerias do país, né? Vista que a Venezuela tem uma grande capacidade de refino que não está sendo utilizada por falta de mantenimento, né? Refinerias da Venezuela foram perdendo progressivamente capacidade, né? Foram se paralisando por causa da falta de investimento e de capacidades técnicas para gerir essa indústria, né? De fato que, assim, na minha visão, né, o tema da China é principalmente econômico, né? E a China não se separa disso. A China quer garantias e o petróleo venezolano é uma questão importante para ela, porque o mercado internacional de petróleo está inundado de petróleo, né? Tem petróleo de sobra. Agora, mais com o coronavírus, a demanda caiu muito, né? 30%. Então, tem sobreoferta. A questão do petróleo venezolano para a China também são duas coisas, né? É a qualidade do petróleo, né? Que é óleo pesado, né? Que se utiliza para certos derivados e que a China desenvolveu capacidade de refino. E a segunda coisa é as dívidas, né? Venezuela ainda mantém uma dívida importante com a China, reduziu consideravelmente nos últimos anos, né? Acho que está na ordem dos 15 bilhões de dólares, né? Mas ainda a Venezuela ainda precisa pagar essa dívida com cargas de petróleo, né? E continua pagando. E depois, após o embargo petroleiro que impôs os Estados Unidos no ano passado, né? Que entrou totalmente em vigor em maio do ano passado, a China tem sido um mercado importante, né, para colocar o petróleo que o Maduro, a PDVSA do Maduro não consegue já botar nas refinerias da costa do Golfo do México, né? O Daniel perguntou quais são os prospectos para a Venezuela, com o petróleo tão barato. O que se tem conversado na Venezuela sobre isso? Alguém tem alguma ideia de como sair dessa enrascada? Os custos de produção da Venezuela são muito altos, né? O custo dos óleos pesados da Venezuela são extremamente altos, né? E aí, se não me equivoco, o break-even é superior a 20 dólares. Exatamente, agora não tenho dados exatos, né? Mas Venezuela, segundo projeções da Wood Mackenzie, da Ristar Energy, ela realmente é uma das mais afetadas por essa queda abrupta dos preços, né? É decir, a região, o continente americano foi o mais afetado, né? Porque os custos de produção, a estrutura de custos do petróleo nesta região do mundo, né, é superior a produtores mais convencionais como Arábia Saudita, né, os países do Golfo e a Rússia, né? Então, evidentemente, isso tem um impacto terrível, né, sobre as contas públicas do regime do Nicolás Maduro, né? E é um peso adicional que entra, né, um peso adicional que entra para o Maduro no momento onde ele já não tem tanto mercado onde botar, né, o seu petróleo, né? Os americanos têm permitido certa flexibilidade para Repsol, para Eni e para Chevron, né, para comercializar um óleo venezuelano e transportar, deixar entrar algum petróleo venezolano pela questão das dívidas, né? Essas empresas, antes de saírem, querem saldar suas dívidas, né? E em função dessa, essas empresas têm negociado com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para não serem sancionadas, né? Mas a realidade é que as contas públicas do Estado venezolano hoje são assim, na falência, né? Porque a Venezuela, principalmente a partir de 2017, se acelerou rapidamente a queda da produção de petróleo, né? Então, hoje está produzindo algo assim como 680.000, foi o reporte do mês passado, né? Assim, país que era uma potência, né? Desde 98 producía algo así como 3.3 millones de barris, hoje produz, assim, 600.000, es uma questão muito grave, né? Assim, uma indústria, um esforço perdido, uma década perdida, né? Porque assim, não se poupou, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica sobre China. A China tem começado a ter um problema recorrente de países com os quais ela faz financiamentos. Esses países não têm capacidade de saldar a dívida, não tem como pagar de volta o que a China financiou. Então ocorreram casos, por exemplo, Sri Lanka. A China financiou um porto no Sri Lanka, o governo do Sri Lanka não teve dinheiro para pagar, fizeram um acordo que a aduana, né, a alfândega do Sri Lanka, se eu não me engano, a alfândega do Sri Lanka fica sob administração chinesa por 90, 100 anos. A China fez algum acordo desse tipo com a Venezuela, do tipo, tudo bem, não me paga, mas eu quero pagamento em forma de barril de petróleo ou em forma de controle de refinaria?
Efectivamente, né? Em termos de controle de projeto, né? De campo de produção, já acontece, né? Existem, tem surgido notícias, né? De que informalmente, né? Porque seria violentar o marco regulatório da indústria petrolífera venezolana, a China efectivamente coopera, né? Alguns campos onde as empresas estas estatais chinesas têm empresa mista, né? Joint venture com a PDVSA, né? E a outra questão é o interesse da China em recuperar o parque de refino, né? Assim, as notícias indicariam, né, que o controle dessas refinarias sairia da PDVSA, né, e passaria a estar em mãos de iranianos e de chineses também, né? São notícias que estão se manejando. De fato, a Rússia fez uma questão, uma mudança muito drástica, né? Porque em janeiro desse ano, né, eles pretendiam apoiar, né, a composição de uma nova junta diretiva, né, com alguns diputados da oposição que depois se descubriu que foram financiados, sobornados pelo regime de Maduro, né, para conformar uma junta directiva. Inclusive ese día la conformación de la junta directiva no dejaran pasar o Guaidó, los diputados ficaran ahí en la puerta del Palacio Federal Legislativo. No sé si usted acompañó ese circo, né? E era com a intencionalidade de que o parlamento pudesse, entre outras coisas, né, votar uma reforma da lei, aprovação de projetos para a Rússia aumentar a exposição, né, de seus investimentos, a Rosneft, aumentar a exposição na Venezuela, né, porque conforme tem passado os anos, por exemplo, o grande projeto Cristóbal Colombo, né, que agora se chama Mariscal Sucre, para desenvolver grandes campos offshore de gás natural, ficou nas mãos de esa empresa, ¿no? Ahora, con temas de sanciones, aumento de sanciones de los Estados Unidos, la empresa decidió, digamos, limitar su exposición, ¿no?, en Venezuela y transferir el capital social de los investimentos, los investimentos que tenían en el país para una empresa totalmente rusa, ¿no? Es decir, limitar la exposición de una empresa que, aliás, está abierta por capital financiero, una empresa de capital abierto también, ¿no?, mismo que el Estado ruso tenga mayor participación, para disminuir la exposición de empresas, ¿no?, salir progresivamente y dejar esos activos, ¿no?, en manos de una empresa rusa, están transferiendo para una empresa rusa, ¿no? Entonces, de forma que sí, voltando al tema de China, sí, tem uma movimentação. Maduro está muito consciente, né, de que a indústria petrolífera venezolana não é o que foi no passado, né, entre outras coisas pela péssima administração que eles fizeram dele, e estão tentando mudar a situação, né? Agora, o coronavírus também destruiu qualquer possibilidade de uma recuperação por essa via, né? Além de que as grandes empresas operadoras occidentais no quieren entrar en Venezuela porque no quieren se expor a ser víctimas de sanções, né, por causa das sanções norte-americanas. Como é que a oposição Venezuela olha para a eleição americana? Há alguma preferência entre Biden e entre Trump, ou tanto faz? Há algum consenso bipartidário em Washington acerca do caso venezuelano? Ou não dá para falar de uma oposição na Venezuela? Os contatos dos partidos de oposição na Venezuela se distribuem nos dois partidos americanos? Como é que funciona isso? Não, então, na alta política, ou seja, o governo interino, a Assembleia Nacional, eles entendem que, independentemente da mudança de governo, os Estados Unidos é o principal aliado, né? O principal parceiro nessa luta por tentar restabelecer a ordem democrática do país, né? Claramente, existen diferentes divisões, né? E na opinião pública nacional, nas redes sociais também, tem acontecido múltiplos ataques entre alguns membros da oposição venezolana que hoje estão lá, né? E que setores mais moderados talvez apelariam por um apoio a Joe Biden, né? Mas o que eu tenho observado é que a maioria do apoio é para Donald Trump, claramente porque os republicanos têm uma postura muito mais agresiva, né? Muito mais agresiva, pode ser a palavra,
Acho que Voltamos. a sua ou a minha internet, sabotagem do regime de Nicolás Maduro. William, a gente já está se encaminhando para terminar o tempo da live. Ah, É. Você quer recomendar às pessoas que nos acompanham quais são as redes sociais que eles podem acompanhar as atividades dos venezuelanos no Rio de Janeiro? Sim, sim, claro, na verdade, bom, essa é a conta de venezuelanos no Brasil. Nós somos uma rede, né, que decidimos nos articular e organizar para apoiar a nossa comunidade que está chegando, né? Agora, bom, com o coronavírus, o número de solicitações de refúgio e residência diminuiu drasticamente pelo fechamento da fronteira, mas a gente está fazendo um trabalho importante, né, de tentar arranjar soluções para as pessoas que estão chegando numa situação muito precária, né? Eu acho que esse canal aqui é o melhor, né? Também estamos com o mismo nickname, não sei como se chama, né? Venezuelanos no Brasil, estamos no Facebook, temos uma página e também temos uma página em Twitter, uma conta em Twitter, né? E, bom, em breve estaremos abrindo também nossa própria página web, né? Nosso portal de internet, para tentar divulgar informação de utilidade para a comunidade venezuelana e também trabalhar para ter um posicionamento político em função do benefício das nossas pessoas, né, da nossa comunidade aqui no Brasil. Muito bem. Eu acho que dá tempo para você responder em 1 minuto e meio uma pergunta do Rafael. Envolvimento do narcotráfico com o partido, com o PSUV e com as Forças Armadas Bolivarianas. Vamos lá. Sí, efectivamente, así, existen pruebas, ¿no? De fato, existe un general prófugo que era jefe de inteligencia de Chávez, ¿no? O Pollo Carvajal, ¿no? José Carvajal, no sé si me engano, él ahora se encuentra prófugo, ¿no? Tenía vínculos y él mismo reconoce que organizaciones de tráfico de drogas, ¿no? como se diz, permearam nas instituições, né, na instituição da Força Armada Nacional. Né? Evidentemente existem a Força Armada Nacional e o uso das instituições do Estado se convirtió num canal para transportar drogas. Não à toa, né, os sobrinhos do Nicolás Maduro foram pegos em República Dominicana utilizando pasaporte diplomático, levando sei lá quantas toneladas de cocaína. Né? Então, sim, efetivamente... Desculpa? Era para uso próprio, eles iam para uma festa. Com uma tonelada, um cargamento, né, enorme, né? Então, sim, evidentemente, sim, existe essa vinculação, né? Infelizmente, a Venezuela se convirtió en un canal de drogas, no, tal vez no sea o principal, ¿no? Mas se convirtió en un canal importante para el tránsito de exportación de droga producida en América del Sur para Estados Unidos y Europa, ¿no? Y muy infelizmente. Yo quería voltar, Marcos, si tivesse essa oportunidade, eu queria ser muito enfático com a questão do que aconteceu com esses mercenários, né? Bom, o governo interino, de fato, reconheceu que houve uma aproximação, né, uma busca, uma exploração nessa questão de contemplar todas as opções que estavam em cima da mesa, né? Foi o que eles falavam desde o ano passado, né? Porém, o depoimento oficial do presidente, ¿no? Y los comisionados designados pelo presidente encargado para essa questão, eles argumentaram que foi apenas um esforço de articulação, que houve somente um pagamento para questões iniciais, mas que, de fato, essa operação nunca aconteceu, né? E uma coisa que é muito chamativa é a precariedade com que esse processo aconteceu, né? O pessoal chegou, pretendia invadir Caracas, né? Ou fazer uma operação, talvez, pela área do litoral venezuelano mais protegida, né? Que é a costa de La Guaira, né? Que fica na frente de Caracas, onde fica o aeroporto internacional de Maiquetía. Outra questão que uma mostra de precariedade terrível foi que vários desses barquinhos, né, que eram, na verdade, na Venezuela chamamos peñero, né, ficaram sem gasolina